O Ceará conquistou a segunda vitória na Série B do Brasileiro. Bateu o Amazonas por 2-1 na Arena Castelão e deu um salto na tabela. Agora é o sexto colocado, só está a um ponto do G4. Mas essa vitória construída em cima do Amazonas, a gente tem que ver em dois lados, tá bom? O primeiro pelo resultado, que é importantíssimo. 3 pontos, era isso que a equipe queria. Mas em compensação, a apresentação, mais uma vez, o Ceará não jogou bem. Fez um bom primeiro tempo, 2-0, aproveitou as falhas do adversário, que tem uma limitação técnica clara, mas no segundo tempo o Ceará deixou a equipe amazonense sonhar e por pouco não leva o empate. Não acertou um contra-ataque, teve 4 boas chances para aproveitar um contra-ataque e matar a partida e o Ceará não fez. Ganhou porque foi um bom primeiro tempo. 2-1, 3 pontos é o que interessa e eu acho que é o que o torcedor gosta. Mas pela apresentação não foi bem. Antes da gente falar dessa partida, deixa eu pedir aqui seu like, deixa eu pedir aqui para você deixar seu joinha, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o meu trabalho para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, rapaz, se inscreva, me ajude. Estou bem pertinho aqui dos 20 mil inscritos para você me ajudar aqui a gente chegar nessa marca, tá bom? Vamos falar aqui da partida, desse 2-1 do Ceará, vamos lá. Mancini, olha só, manteve a equipe com três zagueiros, Ramon Menezes voltou, se recuperou, estava machucado, saiu, né, lesionado da partida contra o Novo Horizontino. Ele mantém aquela equipe, né, no setor defensivo, Richard no gol, o Raio Ramos na direita, o Matheus Bahia na esquerda e os 3 zagueiros, né? David Ricardo, o Ramon Menezes e o Matheus Felipe. No meio, a surpresa, né? Só 2 jogadores, o Patrick de Luca e o Guilherme Castilho. Na frente, 3 atacantes. Ailon, Barceló e o Eric Puga. E o Ceará logo com 2 minutos, né? 1 minuto foi o escanteio, demorou um pouquinho lá, 2 minutos, abre o placar, o escanteio cobrado pelo Castilho, o Ramon Menezes faz 1-0. E aí para mim muda um pouco a partida. Porque se a ideia era pressionar a equipe do Amazonas, que sempre joga um pouquinho mais recuado, jogando ali, é um 4-3-3 disfarçado, na verdade é um 4-4-2, porque o Enio puxa muito pela direita e fica só o Jô e o Serafim lá na frente. Então é um 4-4-2. Então a ideia era que deixasse o time do Amazonas um pouco mais recuado e o Ceará fosse para cima com os 3 atacantes. Só que aí muda, né? Com o gol aí, o Ceará recua um pouco mais e aí o time do Amazonas vai para frente e tenta. Mas o time do Amazonas tem muitas dificuldades, sabe? Claramente é um time que toca um pouco mais a bola, mas errou muitos passes. Não estava sabendo, tinha algumas bolas algumas longas, né? Uma bola longa, não conseguia acertar e sofreu um pouco. E aí logo depois ainda, né, perto dos 18 minutos, 17 minutos, num vacilo do goleiro Marcão, cruzamento do Patrick de Luca, o Eric Puga vai lá quase na marca do pênalti, toca de cabeça, o goleiro sai errado e o Eric faz o 2-0 e ali dá uma tranquilidade demais, eu acho que desestabiliza totalmente o time do Amazonas. O Ceará faz 2-0, volta um pouco mais recua um pouco mais para o setor defensivo e fica na boa esperando para conseguir um contra-ataque. E ainda até consegue, né? Tem uma boa bola com o Matheus Bahia, tem um chutaço do Ailon que poderia ter feito ali o terceiro gol. E o time do Amazonas naquele calcanhar de Aquiles do Ceará, que é as laterais, né? Tanto o Matheus Bahia pela esquerda e pela direita, mas só que o Amazonas só jogava pelo lado esquerdo, com o Serafim pelo lado direito do Ceará, e conseguiu por 2 vezes lá por trás, nas costas do Rai Ramos, teve 2 oportunidades, uma com o Serafim, bela defesa do Richard, e outra que o Jô, meu Deus do céu, ele perdeu um gol incrível, o Richard estava no chão e ele acabou, ele erra o chute, depois acerta, mas o Richard defende. Então, o primeiro tempo se resume a isso, com o time do Amazonas com mais posse de bola, tentando tocar a bola, mas errando muitos passes e com esporais, com alguns lampejos do Serafim pela esquerda para conseguir chegar no gol do Richard. E o Ceará tentando explorar os contra-ataques, fez 2-0, achava que o jogo já estava ganho, chegou poucas vezes lá no ataque, uma vez com o Alho e só isso mesmo. No segundo tempo, aí não, o Ceará cai de produção, assim, incrível, o jogo até tem o Eric Puga apareceu, teve uma bela jogada, um chute, uma defesa do goleiro, do Marcão, aí poderia ter sido o terceiro para matar a partida, mas foi só isso que o Ceará fez ali com 4 minutos. O jogo fica morno e tal, e aí com 10 minutos o Adilson Batista faz as mudanças, muda a equipe, faz 3 mudanças de uma vez, tirou o Jô, tirou o Enio e tirou um meio campista, o Wendel, colocou um meio mais avançado, que é o Diego Torres, o argentino, depois colocou o Igor Bolt e coloca lá na esquerda, ele coloca o Bruno no lugar do Jô. Então assim, o time cresce na partida, ele depois coloca o William Barber, o time cresce, faz o empate, consegue descontar com o Diego Torres, num vacilo da defesa do Ceará. É incrível como o Ceará leva a bola nas costas, incrível, impressionante. Levou mais uma vez lá pela esquerda, o Igor Bolt acabou cruzando para o Diego Torres, que acabou diminuindo o placar. E aí, rapaz,
o Ceará sente o gol, não consegue mais atacar, tenta tocar um pouco mais a bola, mas aí há uma pressão maior do time do Amazonas, não consegue chegar. Só para você ter ideia, a outra vez que o Ceará, aquela bola do Eric Puga aos 4 minutos, só foi pressionar num chute depois que o Saulo Mineiro entrou aos 36. É muito pouco para um time no segundo tempo, enfim. Coisas que o Mancini tem que ajustar, porque o Ceará não foi bem na segunda etapa. É incrível. E vacilando. E o time do Amazonas, com todas as suas limitações, pressionando o time do Ceará. E olha, por pouco. Se tem um pouquinho mais de qualidade ali na parte da ofensiva, poderia ter dado trabalho para o Ceará e poderia ter empatado a partida. E aí sim, seria terrível. Porque abrir 2-0 com menos de 18, menos de 20 minutos de partida e não conseguir segurar o resultado, não fazer o terceiro gol e ainda não segurar o resultado, seria terrível. Mas segurou o resultado, 2-1. As mudanças que o Mancini fez não resolveram. Entrou o Facundo Castro, entrou o PV no lugar do Matheus Bahia, o Castro no lugar do Alho, colocou o Saulo Mineiro no lugar do Barceló, tirou o Castilho, colocou o Mugni. O time não foi bem. Ele acaba também tirando o David Ricardo, colocou o Jonathan, mas não comprometeu. Assim, a defesa do Ceará não comprometeu, pelo menos depois que levou o primeiro gol. O time acabou acertando, até porque o time do Amazonas vacilou. É um time assim que tem algumas limitações, não conseguia pressionar, errava muitos passes. Mas as mudanças não deram certo do Mancini, o time não conseguiu ampliar e sofreu um sufoco desnecessário na segunda etapa. E para completar, no finalzinho, uma besteira do Saulo Mineiro, tem que levar uma multa, injustificável o Saulo. O jogador do Amazonas vai reclamar do Gandula porque ele não dá a bola, aí o Saulo vai tirar satisfação com o jogador do Amazonas. Empurra o cara, o que é que ele leva? Já tinha um amarelo, levou o segundo amarelo, foi expulso. Ainda bem que era o último minuto da partida, o time do Amazonas não conseguiu chegar no ataque, mas injustificável o que o Saulo Mineiro fez. Ele acabou sendo expulso, está fora da partida com o Operário. E é justamente nessa partida com o Operário, o Ceará está em 6º lugar com 8 pontos e logo atrás está o Operário também com 8 pontos em 7º. Dependendo dos resultados do América Mineiro ou do Vila Nova, o Vila Nova é o 4º, o América Mineiro é o 5º. Se esses dois times não conseguirem pontuar e o Ceará venceu o Operário, o Ceará, enfim, chega ao G4. É isso que precisava. O mais importante do que essa partida, que foi no segundo tempo ruim, foi ter conseguido a vitória. E isso é o que basta nesse momento para o time alvinegro. É isso, gente. Até a próxima.